os amigos, seus correligionários, e ele vem, portanto, falar com a gente aqui no nosso radar. Deputado Franco Cartafina, bom dia, prazer muito grande tê-lo com a gente. Bom dia, Bernardo. Será que nós somos parentes, hein? Tomara. Mas brincadeira, obrigado pela oportunidade aqui na 98, é um prazer estar novamente aqui em Patos e poder usar essa oportunidade nessa grande audiência que você tem para conversar um pouquinho, para entrar na casa das pessoas, para conversar com a turma que está aí transitando nos seus veículos e dar algumas informações, trazer o mandato para mais perto, as pessoas poderem conhecer um pouco mais os representantes da nossa região que hoje estão em Brasília, contribuindo com a política nacional, contribuindo com as demandas, com as lutas dos municípios, da nossa região e, sobretudo, do nosso estado. Perfeitamente. Você está acompanhado aqui do André Franco, Lázaro, Daniel, seus amigos aqui de Patos de Minas. A nossa turma do partido, né? Nós participamos ativamente aqui da eleição municipal e conseguimos ter êxito nessa participação, com a grata eleição do grande vereador que tem mostrado um trabalho importante, muito bem feito, que é o Ezequiel, hoje nosso presidente da Câmara, e o time que foi montado no Progressistas é um time que a gente tem trabalhado a sua união, a manutenção das suas ideias, trazendo todo mundo para o diálogo, para poder contribuir com o município, cada um, né, dentro do seu nicho, do seu trabalho, e a gente faz isso, graças a Deus, de forma muito coletiva. Eu falo que política não se faz sozinho e não se faz de cima para baixo. Eu sempre gostei de fazer, desde quando vereador que fui em Uberaba, que é a minha cidade natal, eleito por 2 vezes lá, sempre foi no campo do diálogo, no campo da construção coletiva, onde a gente possa, né, ouvir todo mundo para tomar a decisão mais acertada. E o Progressistas está aqui, o André faz parte, né? O Ezequiel não está em compromisso, não está aqui conosco hoje, mas tem sido um vereador bastante atuante, sobretudo nessas pautas em defesa da cidade lá em Brasília. Então a gente tem feito muito aqui pelo município, buscado recurso, conversado com as pessoas, visitado alguns pontos aqui, como agora acabamos de sair do Ceasa, daqui a pouco nós vamos no mercado. A gente tenta primeiro trazer o mandato do deputado federal mais perto das pessoas. Muitas vezes interpretado como um mandato muito distante, que acaba aparecendo os deputados só em época de eleição. Eu tento sempre minimizar essa distância, em que pese a gente tenha as nossas atribuições, a nossa obrigação de ter parte do nosso tempo em Brasília. Isso, obviamente, como não tem como de estar onipresente, a gente fica um pouco lá e fica rodando a região. Hoje a gente que trabalha aí com cerca de 90 municípios, tenta dividir o tempo, né, o máximo possível para poder passar em todas as cidades que a gente dá conta. Então tenho viajado 3, 4 municípios por dia, à medida que a gente vai tendo esses dias de condição de fazer essas viagens. Hoje o sistema na Câmara Federal está um sistema híbrido, ainda não se convocou por questões, né, dos cuidados com a pandemia, a retomada 100% presencial. Então eu revezo um pouco presencial e fico um pouco na região também. Essa semana a gente está na região, aproveitando o pós-feriado, mas semana que vem a gente está dedicando lá no plenário presencialmente. Deputado, nestas suas investidas, vamos dizer assim, nas esferas governamentais, buscando defender os interesses de Patos de Minas e da nossa região, a partir da solicitação dos seus companheiros de partido aqui de Patos de Minas, o amigo tem obtido sucesso, tem dado certo, tem conseguido trazer algum recurso, algum benefício para Patos de Minas e para a região, deputado? Olha, Bernardo, como eu te mostrei aqui, a gente, né, bateu um papo aqui antes, graças a Deus, sim. O trabalho, ele é contínuo e é no dia a dia, na dinâmica
que a gente vai conseguindo trazer esses resultados. Então, esses tempos atrás eu tive aqui, fiz uma visita pessoalmente lá no Lar Vicentino, onde já foi repassado, né, R$100 mil, já está na conta, já foi repassado para eles. Na época da pandemia, agora que estava mais no auge, nós tivemos, enquanto deputado, a condição de fazer alguns direcionamentos para alguns municípios. Então, aqui foi o caso onde a gente canalizou R$400 mil, que certamente esse recurso já deve ter sido usado para compra de equipamento, custeio das pessoas, compra de insumos. Tem um valor que está em execução, que é de 250 mil para fazer mais uma parte lá da pavimentação da estrada Sumaré. Então, quem conhece sabe, e foi um pedido aqui da nossa turma para que pudesse canalizar esse recurso para infraestrutura. E ele está em execução, já está um processo. Conversei com o secretário de governo hoje, ele já me diz que já está na fase da licitação. Tem 400 mil para saúde, que a gente já mandou também, foram 200 mil há um tempo atrás e agora 200 mil que pagou semana passada, né? E tem, para encerrar, 250 mil através da Codevasf, que foi também um pedido do vereador Ezequiel para atender a área rural. Então a gente vai dentro da Codevasf ver quais são as alternativas que a gente tem no portfólio que a Codevasf nos passa, e assim a gente vai poder também atender aí um pedido, né, do vereador e do nosso grupo aqui. Então eu vejo que esse trabalho a gente vem fazendo desde o início do mandato, né? A gente não está fazendo isso aqui, não foi de ontem para hoje. Então, desde 2019, o primeiro ano de mandato, eu tive um olhar muito atencioso, né, com muito carinho para Patos de Minas. Eu que era vereador, Bernardo, e me tornei, né, tive a grata oportunidade, a honra de ganhar a eleição em 2018 para deputado federal. De vereador você foi para deputado federal? Foi para deputado federal. Então, você imagina que essa eleição de 2018 para mim não foi uma coisa tão simples, mas a gente tinha um trabalho muito consolidado, muito bem feito lá em Uberaba, e hoje a gente segue fazendo o nosso trabalho olhando no para-brisa e não olhando no retrovisor. Então eu olho para frente para poder ajudar as pessoas, os municípios. Hoje eu sou um dos representantes do Triângulo Alto Paranaíba e trabalho no noroeste de Minas também. Então eu olho com muito carinho para todas as cidades que nos demandam. Então, como a gente tem o nosso time aqui em Patos, né, cabeçado pelo presidente da Câmara, o vereador Ezequiel, a gente está somando forças. Aqui e outra coisa, Bernardo, todo esse recurso que chega não é recurso do deputado Franco Cartafina, não é recurso de qualquer outra pessoa, é recurso do povo. Eu tô lá nada mais para ser uma ponte, um catalisador de pegar o dinheiro que a população aqui de Patos paga de imposto e buscar em Brasília parte de volta para o município. Para quê? Para que a gente tenha uma boa prestação de serviço público. Eu falo muito que uma conta, né, o chamado Pacto Federativo, que hoje vamos dizer assim, a regra da divisão dos nossos impostos, de cada R$100 que o contribuinte aqui de Patos, o cidadão, um trabalhador aqui de Patos de Minas ou de qualquer outra cidade mineira, de cada R$100 que ele arrecada de imposto, mais de 60 vai para o governo federal. Cerca de 20 e poucos para o governo do estado e menos de 20 para o município. Então perceba que há ainda um volume de recurso muito grande no governo federal, né, em que pese as suas atribuições e as suas obrigações também, mas parte disso, se a gente não tiver os deputados federais que lutam pela nossa cidade, que lutam pelos anseios e as melhorias no município, não tem como ajudar o executivo. E a gente sabe que o executivo, toda a ajuda que vem, que ele deixa, por exemplo, aqui, vou pegar um exemplo, 250 mil que a gente vai pavimentar lá, um pedaço da estrada Sumaré. Importantíssima essa Se estrada. Eu não coloco o recurso, o que o prefeito tem que fazer? Pegar 250 mil de recurso próprio e vai colocar lá. Como eu coloquei, o que vai acontecer? O prefeito tem 250 mil reais para quê? Investir em outra coisa, de repente melhorar fazer a urbanização de uma praça, de repente comprar um equipamento para um hospital, afinal é recurso próprio, ele pode fazer o que quiser. Então a gente mandou 400 mil para a saúde. Ora, o município, de qualquer forma, visto a grande demanda da saúde, teria que fazer
a despesa desses 400 mil. Isso ia demorar... Isso ele ia gastar em 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Não sei, mas esses 400 mil que entrou, ele pode pegar esses 400 mil e fazer outro investimento. Ele pode reformar, às vezes comprar um equipamento para uma escola, ele pode reformar uma unidade de saúde. Enfim, é dessa forma que a gente consegue ajudar. A gente resolve um problema e dá fôlego para o executivo municipal poder fazer algumas outras ações que sejam de interesse, que esteja aí dentro da prioridade, juntamente com as demandas que vêm da Câmara de Vereadores. Então, eu acho que é um trabalho muito genuíno. Eu estou com 34 anos, me elegi com 31 para deputado federal, sei da responsabilidade, faço política por convicção e com muita responsabilidade. Então eu tenho tentado dar a minha contribuição, sou um dentro de 513 deputados e dentro de 53 mineiros, né? Lá na Câmara Federal, mas imagina, 2 anos e meio de mandato, sendo que cerca de 1 ano e meio foi pandemia. Então, que mandato pesado, né? Com tudo isso que está acontecendo, difícil, né? Muito complicado. A gente que veio construindo 2019, que foi o primeiro ano de mandato, 2019, fevereiro a gente tomou posse. Esse de fevereiro para até o final do ano foi muita adequação, os ministérios, né? As coisas sendo colocadas no lugar, muita coisa a gente já conseguiu resolver. Hora que veio entrar 2020, Bernardo, eu falei, agora o Brasil vai, agora as coisas estão melhorando, os sinais são positivos, mas infelizmente veio a pandemia assolar o nosso mundo, né? E o Brasil não diferente. E a gente teve que fazer uma força-tarefa, e aqui eu quero reconhecer o trabalho da Câmara dos Deputados no combate à pandemia, todas as ações que a gente pôde fazer lá em ajuda para que o governo federal pudesse ter condição de mandar recurso para os municípios, de mandar recurso para os estados, que não foram poucos recursos que foram canalizados para os municípios e para os estados, a aprovação do auxílio emergencial, que foi fruto também de um desenho dentro da Câmara dos Deputados, toda estrutura que a gente fez para poder agilizar a compra das vacinas. Então, assim, foi assim uma força-tarefa dentro de um ano e pouco, que ficou praticamente focado, por razões óbvias e necessárias, no combate à Covid-19. E vejo que nós estamos começando, né, com a vacinação bastante adiantada, já vacinando, muitos lugares aí vacinando já adolescentes de 12 anos para cima, né? Tem lugares até, acho que já tem até menos, mas a gente já tem muitos municípios que já vacinaram até 18 anos, e a gente percebe que a curva vai diminuindo, os números de óbitos, né, vem, graças a Deus, regredindo bem. E agora a gente vai ter que começar a retomar a nossa rotina, vamos ter que conviver com esse problema, mas tá todo mundo vacinado, os reforços da vacina, se Deus quiser, vão chegar também para a população, enfim, e que a gente tem um país de um povo muito trabalhador, de um povo que produz, né, muito, que é uma população, né, o brasileiro é muito versátil, ele consegue se adaptar, e tem dado os pulos aí para poder enfrentar esse momento duro que a gente está vivendo, principalmente na economia. Eu sou um cara muito confiante e acredito que a gente vai superar esse momento, e o Brasil daqui para frente vai mostrar realmente a sua grandeza, a sua envergadura, e tomar um fôlego para retomar o crescimento econômico, para a gente poder retomar a empregabilidade, enfim, e a população, sobretudo a população mais carente, poder ter uma esperança aí de dias melhores. Perfeito, nós estamos falando com o deputado federal Franco Cartafina, que agora faz uma avaliação, mostra o seu posicionamento, a sua opinião sobre esse momento político bastante conturbado que a gente enfrenta aqui no país. Tivemos aí um 7 de setembro com muitas manifestações pelo país afora, essa queda de braço, essa briga de Supremo Tribunal Federal, governo federal, sobrando também para o Legislativo. Deputado, como é que você avalia esse momento político que nós estamos vivendo? Acho que o momento que o país atravessa já é muito delicado. Quando se soma alguns
algumas situações de conflito dos 3 poderes constituídos, piora bastante. Porque em que pese independentes, não tem momento mais importante como esse enfrentamento da pandemia que a gente precisava para que ele fosse harmônico. E isso acontece porque tem alguém ultrapassando a linha da atuação. E quando a gente vê a população de forma legítima, com a sua liberdade, manifestando alguma insatisfação, é importante que a gente faça uma reflexão. A gente viu que muitas pessoas, de forma pacífica, manifestaram alguns pontos que faz sentido, né? A gente não precisa pegar por base quem fez algumas ações, nem de um lado nem do outro, antidemocráticas, né? Quem pede fechamento daquilo, quem pede dissolver Congresso, acho que esse não é o caminho. A nossa democracia tem que se fortalecer e não propor que ela se corroa, né? Então, se a gente percebe, o STF tem tomado medidas abusivas, concordo, então vamos manifestar e mostrar, né, publicizar isso, que cadê, até onde que pode ir? O judiciário tem que fazer a sua parte, ele não pode extrapolar, né, ao seu bel prazer e interferir no executivo, interferir no legislativo. E quando se nota que está passando da medida, a população mostra, fala para fora, se une, fala, a gente não concorda com isso, está passando do limite, né? Então acho que foi isso que aconteceu. Eu defendo demais a liberdade da população de se expressar. Eu não acho que às vezes uma pessoa se expressa e ela tem que ser perseguida por conta disso. Eu acho que isso ficou uma situação bastante perturbada aí, a população acaba ficando com medo, falando, não posso falar mais nada, né, que eu vou ser perseguido, né? Isso a gente fala em artistas, em pessoas que têm influência aí nas redes sociais, mas eu acredito que isso tudo que aconteceu, eu ainda vi agora algumas paralisações acontecendo. Eu acho que essas paralisações, quem mais sofre são as pessoas mais humildes, são as pessoas que já estão em vulnerabilidade, em que pese haja uma intenção por trás disso, haja um motivo, mas o momento que a gente está passando pode tensionar mais ainda a nossa inflação. Então é a população mais uma vez perdendo aí o seu poder de compra. Eu penso que o recado foi dado, manifestação foi feita, tem outro lado que quer fazer manifestação daqui uns dias, mas eu penso que tudo que acontece, agora Brasília tem que ter a capacidade, o discernimento, a maturidade de tomar as providências, de cada um ficar no seu espaço e todo mundo trabalhar pelo Brasil e não ficar com discussões paralelas ou particulares, porque a gente não está lá para defender ou para brigar por interesse próprio, mas sim pela coletividade. Então, é isso que eu tenho tentado fazer, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente almeja, mas a gente luta para fazer o máximo que é possível, né? Então, eu vou muito dentro dessa linha e acredito sim que as coisas vão melhorar, que o Brasil vai engrenar e que as pessoas de bem sempre vão vencer as mal intencionadas, né? Porque tem gente mal intencionada em tudo quanto é lugar, não é só na política. E a gente tem que lutar, as pessoas de bem se unirem para que a gente, né, prevaleça com a coisa séria, com a lisura, com a transparência, porque a política não cabe mais coisa errada, não cabe mais corrupção, não cabe mais aparelhamento da máquina pública, né? A nossa geração, essa nova safra de políticos também que tem chegado, eu tenho visto que pensa muito parecido, a gente pensa muito parecido. Eu converso com muitos colegas, né, que chegaram, porque foi uma renovação muito grande que teve em 2018, então eu estou muito entusiasmado. Pena que a pandemia veio aí para machucar muitas famílias, para machucar muitas amizades. Agora é hora da gente, né, se fortalecer, pedir para que Deus abençoe todo mundo e o Brasil possa, né, voltar para os trilhos no pós-pandemia e a gente poder retomar, se Deus quiser, parte aí da nossa rotina com mais tranquilidade. Deputado, uma palavra que tem sido citada constantemente é a questão do impeachment. Recentemente, Rodrigo Pacheco se recusou a colocar em votação um pedido de impeachment para o ministro Alexandre Moraes. Fala-se muito em impeachment, pedido de impeachment para o presidente da República. Pelo que a gente vê,
né? A gente está correndo aqui por fora, pelas manifestações, pelas reações, ao que parece, não há espaço para pedido de impeachment para ninguém ali no seio do Congresso Nacional Brasileiro. Você acha que é por aí? Não tem espaço, não tem, vamos usar um termo bastante popular, não tem cabimento um processo de impeachment agora? Seria por aí? Olha, para começar, são impeachments distintos, né? De um ministro do Supremo, outro da Presidência da República. Um entra, como é o do caso do Supremo, pelas portas do Senado, e precisa ser aceito pelo presidente do Senado, o que não foi. Então, eu não gosto de discutir uma coisa que nem aconteceu. À medida que é feito um pedido, quando ele é acolhido, ou seja, se o presidente do Senado aceita o do impeachment do ministro, ou se o presidente da Câmara recebe um pedido de impeachment do presidente da República, a partir daí que a gente tem que falar sobre qualquer situação dessa, porque aí nós vamos saber quais foram os elementos colocados, qual que é a peça que pede, subsidiado por quais elementos, por quais provas, em cima de, obedecendo quais os artigos do regimento, qual que foi a infração pleiteada para que pudesse justificar esse pedido de impeachment. Então são dois distintos, e eu falo que a gente só pode discutir isso no momento em que a gente souber. Quando a gente fala, a gente vê na mídia, tem mais de tantos pedidos contra o presidente da República de impeachment protocolado na Câmara. Então, sim, quais são esses? Se um dia, uma hora, o presidente da Câmara receber, aí nós vamos saber qual que é e sob quais alegações, porque não acredito que são tantos que têm o mesmo teor, né? Agora, ficou muito claro no discurso depois do dia 7 do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, dizendo que ele nem citou a questão do impeachment. Então, assim, eu acho que isso não é uma situação que se está aí tão se avizinhando, até porque eu acho que essa questão tudo vira impeachment, para o Brasil é muito ruim. A confiabilidade no mercado brasileiro fica prejudicada. A gente vai ter o reflexo na Bolsa de Valores, o reflexo na inflação. A gente só tem reflexo negativo disso, né? Então, como eu disse, eu acredito que agora o Brasília precisa ter maturidade, né? Os chefes dos poderes precisam entender que a democracia é um campo do diálogo também, é um campo da construção. Muitas vezes na nossa vida, como em qualquer outro lugar, não só na política, não só dentro de casa, não só na amizade, é importante que a gente faça reflexões, de repente tenha que dar um passo para trás, de repente tenha que segurar um pouquinho, né, aquela vontade de fazer alguma coisa para que outras melhores aconteçam. Então eu tô confiando que isso vai acontecer, né? Tomara que eu não esteja errado, né, Bernardo? Mas é um momento delicado que a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer. O que vai acontecer é a pergunta de 1 milhão, vamos dizer assim, né? Todo mundo quer saber. Se tivesse essa resposta, a gente teria mais facilidade para reagir. Mas se a gente puder falar alguma coisa, é torcer e trabalhar em Brasília por mais serenidade, por mais diálogo, por um campo de discussão de ideias em defesa, né, da gente retomar aí o ritmo de empregabilidade, dar emprego para quem já estava sem ou que acabou perdendo com a pandemia, finalizar a aplicação certa das vacinas na população brasileira, pôr comida na mesa da população mais carente, que para quem não está no dia a dia aí na política, mas muitos não sabem, tem muita gente passando fome, tem muita gente em situação de miséria, e a gente precisa olhar por essas pessoas. Esse é a essência do poder público, né? Cuidar das pessoas, servir as pessoas, né? Desburocratizar o que a gente tem feito muito também em algumas legislações, para dar condição também do empresário, do empreendedor, fazer a coisa dele acontecer aqui no Brasil, tirar o peso da mão do Estado, que tudo tem um carimbo, tem um negócio para fazer, deixa a turma trabalhar, deixa a turma empregar, e assim a máquina gira sozinha. Se o governo ajudar e não obviamente não atrapalhando, já é um bom caminho, e a gente tem tentado fazer isso. Foram muitas legislações também que a gente participou lá,
como a questão das startups, como também a mudança na relação aí da empregabilidade, fomentando que o empresário contratasse, quando a gente votou o projeto em que o governo federal fez um aporte para ajudar que as pessoas não mandassem na época da pandemia os seus funcionários embora. Enfim, tem muita coisa boa. E eu falo que na política a gente tem que compartilhar as coisas boas também. Não pode só ficar pegando, Bernardo, um ou outro ponto, alguma coisa que não gostou e aquilo viraliza só porque é uma coisa ruim. Né? Se você tem uma coisa boa que um deputado, que a Câmara, que o Senado, que a presidência, enfim, que qualquer coisa que até o seu amigo tá fazendo de bom, tem que compartilhar, tem que torcer para dar certo, não torcer para dar errado, não lutar para que as coisas fiquem pior do que estão, né? Eu vi esses dias para trás uma chamada numa rede social, uma pessoa dizendo assim, poxa, se o seu amigo ali abriu uma empresa, cara, vai lá, prestigia ele, cumprimenta ele, torce por ele e não põe olho gordo, e não afaste, não comente nada do cara, você entendeu? Porque a gente tem que estar mais vívido pro que é bom e não pelo que é ruim para as pessoas. Então a gente tem que ter essa mais empatia. Eu tenho trazido isso sempre comigo para tentar colocar isso na política também. Ver se um colega deputado, uma deputada fez alguma coisa legal, parabéns, coisa boa, né? Vou fazer uma coisa aqui, vamos fazer junto, né? Vamos dividir isso aqui, porque o bem é um só, é o bem comum, né? Então é isso que eu tenho lutado. E quero aproveitar, Bernardo, se você não tiver mais nenhuma consideração, te dizer até de um projeto que eu fui relator, que eu acho que vai ser muito importante para o Brasil, porque a gente fala às vezes, fala em recursos que traz e muitas vezes as pessoas se apegam só em recurso que o deputado traz, né, para o município. Isso é parte, um pedacinho da nossa atribuição. Eu que nesses 2 anos e pouco já consegui aprovar um projeto da minha autoria, né, que é um negócio super complicado, complexo, o regimento é muito pesado, a gente já aprovou lá na Câmara que foi para o Senado, né, então achei que já foi uma vitória para o mandato, mas eu fui relator de um projeto de lei que foi apelidado aí como o projeto do superendividamento. E esse projeto do superendividamento foi a maior atualização que a gente conseguiu fazer no Código de Defesa do Consumidor, que em 2021 completou 30 anos da sua concepção. E eu, como relator na Câmara, depois foi para o Senado, e o senador Rodrigo Cunha, alagoano, praticamente endossou o meu relatório, e dia 1º de julho foi sancionado pelo presidente da República. E é um projeto muito importante, porque ele foi iniciado as discussões em 2012 no Senado. E lá em 2012 eles já falavam dos superendividados. Hoje os números apontam que endividados, o Brasil tem mais de 60 milhões de endividados. Agora, de superendividados, nós estamos falando da metade da população desse grupo de endividados. Então a gente está falando de cerca de 30 e poucos milhões de pessoas. Bernardo, pessoas essas que estão à margem, literalmente à margem da nossa sociedade de consumo, vamos colocar assim, ativamente. Por quê? Nome sujo, não tem jeito de comprar nada, não tem crédito. Essas pessoas aqui, algumas estão comprometidas 90%, 80% do que recebem por mês. Então você imagina ali, quem está nos ouvindo, às vezes tem um aposentado em casa, um idoso, por exemplo, chegou lá no banco, alguém já falou, clica aqui, já apertou, já pegou um crédito, no primeira vez que for receber lá a sua aposentadoria. E aquilo é consignado, aquilo fez uma vez, acabou, não tem jeito de você parar aquilo. É verdade. Aí ligou no telefone, conversou só pelo telefone, pum, mais um, aí vai comendo o tanto que pode do consignado. Aí aquilo vai ficando inviável, já tomando muito do recurso, aí precisa comprar um remédio, aí não tem, o dinheiro não tá dando, aí ele vai para onde? Empréstimo pessoal. Aí a hora que ele vê, se ele ganha um salário mínimo, lá seus R$1.100, de repente tem R$800 já de crédito pessoal consignado, e aquilo é uma bola de neve que não para de crescer. Afinal, como não há o pagamento
das parcelas, a tendência é só aumentar. E muito provavelmente, até que essa lei foi aprovada, essa pessoa morreria com essa dívida. E ela não voltaria para o mercado de consumo, ela não teria saúde financeira mais. E esse projeto vem justamente para cuidar dessas pessoas, para cuidar dessas que estão num problema e para evitar que novas pessoas se enquadrem. Perfeito. Então a gente colocou regras nesse projeto para que a tomada do crédito não seja, né, tão simples assim. A pessoa tem que pegar um papel, tem que assinar, ela tem que saber quanto que ela pegou, qual que é a alíquota que ela está pagando, fazer a conta, né? Quanto que ela vai pagar por mês e quantos meses. Exatamente. A gente tem situações nas nossas audiências públicas de uma professora do estado de Minas aposentada, então com uma remuneração um pouco mais acima da média, num problema de 12 empréstimos. Sorte que a filha dela, que foi minha colega na faculdade de Direito, formou em Direito, virou advogada, pegou a situação da mãe e percebeu que dos 12 empréstimos que ela tinha documento de 3, 4. E ela teve que fazer uma movimentação jurídica para ter acesso a todas essas informações. Veja bem, isso é inconcebível. Como que a pessoa não tem essas informações? Então a gente está cuidando dessas pessoas. Porque esse problema do superendividamento, ô Bernardo, ele não é um problema só financeiro. Essa amiga minha falou que a relação da mãe com o pai estava péssima. Vai pro canto social. E que a mãe já estava em processo depressivo. Então, olha o reflexo que isso dá na nossa saúde, nas relações conjugais, nas relações familiares. Há quem diga que já teve situações de endividamento que a pessoa, Deus que me perdoe, tirou a própria vida. E eu, com a aprovação dessa regra, dessa lei, né? Além de ter a conciliação, só para encerrar aqui essa questão, a conciliação a gente inseriu no projeto também. Então a pessoa não precisa de ir direto no judiciário. A gente tem os nossos os tribunais abarrotados de processos de consumo. Exato. A gente quer evitar que isso aconteça. Até porque sem essa lei aprovada, você endividado não achou caminho dentro de quem você estava devendo para tentar ajustar. Você foi para o judiciário. Antes dessa lei ser sancionada, em 1º de julho, você esperava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para ser chamada pelo juiz. Quando chegava a sua vez, você sentava na mesa com o juiz e cadê o credor? Para renegociar, por exemplo, um crédito consignado. O credor não aparecia. O que acontecia, Bernardo? Nada. Você esperava esse tempo todo, você gera despesa para o judiciário, sua última esperança era esse momento. O credor não apareceu, o juiz falava assim: infelizmente eu não tenho nenhum artifício para poder resolver o seu problema. Obrigado, tchau. Ou seja, a pessoa aí lhe acabava, zerou a esperança. Agora não, a conciliação, a gente chama o credor. Se o credor aparecer, a gente faz a conciliação. Isso. Através dos PROCONs, através da Defensoria Pública, do Ministério Público. Ah, não apareceu. Ou apareceu e não fez a conciliação, quando vai judicializar, no momento da definição, nós demos discricionariedade para o juiz ou para a juíza. Por quê? Ela entendendo que a pessoa de fato se enquadra naquela situação de não conseguir pagar, mesmo o credor não querendo ou não aparecendo, ela tenha o poder, dentro da razoabilidade, sem perdão de dívida, sem calote, mas de fazer um plano plural ali com todos os credores, um plano coletivo de pagamento, para que essa pessoa possa renegociar e ela, através da capacidade financeira, possa limpar o seu nome e pagar aquilo que ela está devendo na praça. Então, assim, eu tentei falar um pouco aqui, é um projeto muito amplo, mas aí eu tenho uma outra questão que vai ser muito legal desse projeto aqui. Eu mapeei algumas cidades da região. No início do mês que vem, eu vou fazer o mutirão do nome limpo, lá em Uberaba. Nossa primeira edição, para poder fazer essa lei, mostrar a envergadura que ela tem. E Patos de Minas está no rol das cidades que eu quero fazer também esse mutirão. Levantamento do Serasa aponta
41.500 inadimplentes aqui em Patos de Minas. Aqui em Patos de Minas. E eu tenho certeza... da população? Você imagina. Então, isso aqui é um levantamento do Serasa e a gente consegue filtrar os maiores credores, aonde que estão os maiores problemas, para que no momento oportuno, em parceria, né, com o vereador Ezequiel, eu quero trazer a Câmara, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura, a Associação Comercial, quero trazer todo mundo que tem o interesse dentro desse contexto, para a gente fazer organizar aqui o dia que a gente der conta de trazer e trazer a população para fazer a sua renegociação. E quem sabe a gente, né, eu não falo que nós vamos conseguir zerar, mas se a gente cair pela metade esse número de inadimplentes aqui, você imagina o reflexo que isso vai ser na economia, o reflexo que vai ser na vida das pessoas e o tanto que isso vai ser bom. Então eu quero até deixar aqui já o pedido, que a gente conseguindo organizar isso, eu quero tentar fazer isso numas 4, 5 cidades, e Patos está pela sua envergadura, pela sua importância na nossa região. Já vou deixar aqui o pedido para que, se a gente for fazer aqui, que você, com a sua audiência, possa nos ajudar a noticiar, né, para ter o máximo de pessoas lá atendidas, que a gente está com uma parceria, né, com o Serasa, com a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, que tem muita gente que tem dívidas linkadas a bancos também, e a gente consegue filtrar isso, e de repente a pessoa senta lá conosco com uma dívida e consegue quitar ela na hora e limpar o seu nome. Por isso que a gente está trabalhando o mutirão do nome limpo. Eu tenho certeza que eu falo que o que a gente faz lá em Brasília, quando faz bem feito, faz de forma positiva, propositiva, é lá na ponta que a gente vai ver o resultado. E esse projeto, talvez, na minha opinião, dentro desses 2 anos e meio de mandato, um dos mais importantes para poder atender milhões de brasileiros e brasileiras. Então, obrigado pelo espaço, falei demais aqui, mas eu falo com sempre muito entusiasmo daquilo que a gente consegue transformar para que a vida das pessoas melhore. Perfeito. Falamos com o deputado federal Franco Cartafina, do Partido Progressista. Obrigado pela presença, felicidade, sucesso nessas suas empreitadas, né? E essa empreitada dentro do Congresso Nacional Brasileiro, que em função de tantos e tantos fatores que a gente vê aí, não está nada fácil, mas a gente deseja muito sucesso e nós estaremos sempre à disposição. Foi um prazer. Obrigado, viu, Bernardo? Prazer foi todo meu. Obrigado pela sua gentileza e paciência aqui, também pelo convite. Eu sou um cara muito otimista. Eu sempre acredito que vai dar certo, né? E a gente às vezes precisa ter um pouquinho mais de paciência, ser muito resiliente em alguns momentos. Mas obrigado pela oportunidade, poder conversar com as pessoas aqui da sua audiência, dizer para a população de Patos de Minas que Patos tem um deputado lá em Brasília, um deputado federal, que sou eu, Franco Cartafina, lutando muito pelo nosso estado e pela nossa região. E se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia e alguma crítica construtiva, que isso faz parte da nossa vida também, possa nos acessar aí nas nossas redes sociais, que é Franco Cartafina em todas, e trocar uma ideia conosco. Essa participação, para mim, ela é muito importante, muito válida e pode trazer bons resultados. Então, um abraço aqui para toda a família aqui da 98. Ok, muito obrigado. Agora 10h32, a Zuzu fatura e a gente volta já já. É rapidinho. Rádio Clube 98. A qualidade evolui. A credibilidade permanece. CEMIG Desenvolvimento. Com um investimento de R$8 milhões, o governo de Minas, por meio da CEMIG, concluiu as obras de instalação da subestação Varjão de Minas. Essa obra garantirá mais energia para o desenvolvimento, geração de emprego, renda e qualidade de vida para